Que maravilha poder estar aqui de novo com você. Eu sei que você é um apaixonado pela palavra de Deus. Sei disso porque você está aí do outro lado, acompanhando, perseverando nesse estudo, né? É muito bom estudar a palavra de Deus, né? E você que está começando agora, né? Reveja lá os outros vídeos, os vídeos anteriores, para que você possa acompanhar a sequência, desde a introdução, os métodos de interpretação do livro de Apocalipse, né, todas as informações para ajudar você a compreender melhor, a interpretar, a entender melhor o livro de Apocalipse, né. Nós estamos aqui já no capítulo 3, né, vendo a última igreja, a última carta à igreja de Laodiceia. Então, essa carta é uma convocação urgente de Jesus ao fervor espiritual. Então, nós temos aqui, de todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A única coisa boa em Laodiceia, se é que podemos dizer que era boa, era a opinião da igreja de si mesma. E, na verdade, olhando para a carta, era uma opinião falsa, né? A cidade de Laodiceia era uma cidade muito importante pela sua localização, ela ficava no meio das grandes rotas comerciais, uma cidade muito rica e opulenta, né? E a igreja tinha a cara da cidade. Em vez da igreja, né, transformar a cidade, ela se conformava à cidade. E ali nós vimos uma igreja fria, uma igreja morta, né? Uma igreja indiferente. A igreja de Laodiceia, para a cidade, era uma igreja popular, satisfeita com a prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos, né? Então, a cidade de Laodiceia, ela destacava por 4 características. Ela tinha 4 características que eram importantes para a gente entender isso daí. A primeira é que era um centro bancário e financeiro. Na verdade, era uma das cidades mais ricas do mundo, lugar de muitos milionários. A segunda característica é que ela era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia se produzia uma lã muito especial, famosa naquela época no mundo inteiro. E daí a cidade se orgulhava da roupa que ela produzia. A terceira característica é que ela tinha um centro médico de importância. Havia ali uma escola de medicina muito famosa na época, que produzia um remédio para a cura dos olhos e dos ouvidos, né? E também a quarta característica é que a cidade era um centro das águas térmicas. Você imagine quantas pessoas iam para lá, né? Nós temos aqui no estado de Goiás, eu não me recordo agora o nome da cidade, né? Mas que tem essas águas quentes, essas águas mornas, nós já tivemos lá, inclusive, é algo fantástico, algo muito gostoso. Então, a cidade, ela tinha essas 4 características que a identificavam, né, como uma cidade rica, uma cidade opulenta, uma cidade que se orgulhava, né, de tudo que ela tinha, e a igreja estava ali dentro dessa cidade, vivendo essa realidade, e Jesus faz um diagnóstico da igreja, através dessa carta, e ali Jesus mostra que a igreja tinha perdido o seu vigor, seus valores, sua visão, suas vestimentas, né? Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja, uma igreja que tinha uma igreja que tinha, na verdade, um coração, né, morno, né? A gente pode dizer que, na verdade, irmãos, na vida cristã existem 3 temperaturas, né? Olhando por esse livro aqui, por essa carta, aquele crente frio, aquele crente morno e aquele crente quente, né? Eu não sei como você está, se você está frio, se você está quente, se você está morno. Agora, se você está morno,
misericórdia, né? Jesus fala aqui que ele tem náusea de cristão morno, né? Coração morno. O problema da igreja de Laodiceia é que era uma igreja morna, indefinível, apática, indiferente, né? Acomodada. Então, era uma igreja assim, que só Deus, né? E Jesus ali falando à igreja, mostrando à igreja, e Jesus identifica que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Um crente morno, porque tem que vomitar, né? Tem um livro que eu li que o autor falava que é mais honroso ser um ateu declarado do que ser um membro incrédulo de uma igreja evangélica, né? Ser morno é ser cego para a sua atual realidade, né? A sua atual condição, né? Então Jesus identifica a autoconfiança da igreja, que era absolutamente falsa, né? O auto-engano, ela se considerava rica, mas no versículo 17 diz, você se considera rica, mas você é pobre, né? A autossatisfação, quando ela amava, na verdade, o dinheiro e não amava a Cristo, né? Ela amava mais a sua posição, se projetou, ela era orgulhosa, né? Era uma igreja frequentada por pessoas presunçosas, né? E isso contagiava muita gente e ainda, na realidade, contagia, né? As pessoas presunçosas acabam contagiando as demais que estão próximos dela. E aí Jesus fala uma coisa muito interessante para essa igreja, que ele diz assim, acusa a igreja de ser cega, de ser mendiga e de estar nu, né? Apesar dos bancos, apesar das roupas, apesar do colírio que, né, curava os olhos, os ouvidos, era uma igreja cega, uma igreja mendiga que mendigava, isso sempre na questão espiritual, né? E Jesus mostra que um crente morno causa náusea nele, vontade é exatamente de vomitar. E Jesus, então, no versículo 18, ele se apresenta como vamos dizer, um mercador espiritual. Ele prefere dar conselhos à igreja do que dar ordens à igreja. E aí, eu creio que você está aí me acompanhando no texto, né? No versículo 18, ele mostra isso aqui para a igreja. Não vou ler, porque você está aí com o texto aí, você pode até conferir isso daí exatamente agora, né? Cristo mostra para essa igreja que o ouro que Cristo tem é o reino dos céus, né? A roupa que ele tem é a roupa celestial. Então, é muito importante quando Jesus mostra isso para a igreja, faz uma exortação no versículo 19, ele diz, eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, se pois diligente e se arrependa. Então, Jesus, ele disciplina a igreja, ele exorta a igreja, né? E ele diz que ele corrige a disciplina porque ama, porque só quem ama disciplina, né? Então, muitas vezes as pessoas falam em amor sem disciplina, isso não é amor. Isso é conveniência, isso é qualquer outra coisa, mas isso não é amor. Quando não há disciplina, porque a base da disciplina é o amor, né? E aí Jesus convida a igreja, para a igreja exorta a igreja a se arrepender, né? A voltar, né? E aí Jesus convida a igreja para uma ceia, em uma profunda comunhão. Olha o versículo 20, que muita gente utiliza isso daí para os incrédulos, mas Jesus está batendo a porta e diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus convida, né? E veja como que é triste a situação, ver Cristo batendo a porta, ele está fora da igreja, ele não está dentro da igreja. Ele está querendo ter comunhão com a igreja, mas a igreja não está tendo comunhão com ele. É um convite, na verdade, pessoal, é uma decisão pessoal. E a gente percebe a insistência, porque ao bater ele está insistindo, né? E o convite, olha só o convite para cear com ele, olha a honra que Jesus estava dando para a igreja, mostrando para a igreja aquilo ali, né? E a gente percebe que, querido, Jesus ele tem poder, ele tem
poder para fazer as promessas. E ele fala no versículo 21, como em todas as outras cartas, ele termina com uma promessa: ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, quando Cristo chega para a igreja e promete à igreja essa realidade, né, ele está prometendo à igreja que se a igreja permanecer até o fim, se a igreja se arrepender, se a igreja permanecer até o fim, né, ele vai conceder que se assente no trono dele, como ele se sentou no trono com o Pai. Essa é a riqueza que nós temos. E isso ele fala aqui, querido, no versículo 21, e o 22 termina como as outras cartas: aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Né? Mas a história não termina aqui. Com o capítulo 4 de Apocalipse, passamos da igreja sobre a terra à igreja no céu. Os olhos de João são arrancados dos companheiros de tribulação para o trono do universo. Esse trono tem querubins, tem anjos, tem a igreja glorificada. Então ali ele vê tudo, o que há de acontecer. Quando Deus o chama para mostrar a ele o que iria acontecer. Aí nós entramos no capítulo 4 de Apocalipse. Eu quero que você já veja aí, né, a sua Bíblia, no capítulo 4, que diz: depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desse. Então, a primeira visão do Cristo da glória no meio da sua igreja, Cristo se revelou como aquele que conhece a sua igreja no íntimo. E agora a visão, querido, que segue será das grandes tensões que a noiva enfrentará até a segunda vinda. A mensagem central do livro de Apocalipse, se você quiser anotar aí qual é a mensagem central, é mostrar para a igreja, a noiva perseguida, que o seu Deus está no trono do universo. Essa é a mensagem central. Tá? E a partir do capítulo 4 a gente começa a ver isso, que o destino da igreja não está na mão dos homens, o destino da igreja está exatamente na mão de Deus, que tem todo o controle. Né? Os versículos 1 e 2, uma porta aberta no céu. O céu aberto, ele não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento. Pois João contempla o trono, mas antes, ele contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Primeiro ele vê o trono. Porque quando você vê o trono, querido, e depois você vê os dramas da história, você não tem medo, você não tem receio, porque você já sabe quem está assentado no trono, que tem o controle de todas as coisas. Isso não é lindo a gente entender isso daí e começar a ver João falando exatamente. E ele diz assim, olha, sobe aqui e revelarei. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Me achei espírito. Agora João não vê com os olhos físicos, ele não ouve com os ouvidos. Porque João não conseguiria ver Deus e permanecer vivo, gente. Ele não suportaria contemplar o esplendor da glória de Deus. Então foi uma visão que Deus deu para ele. Deus assentado no trono. João viu um trono no céu. Vi, né, diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Né? O que é um trono? Um trono é um lugar de honra, é um lugar de autoridade, é um lugar de julgamento. Né? Das 67 passagens do Novo Testamento que aparece a palavra trono, 47 estão no livro de Apocalipse. E 12 vezes estão só nesse capítulo que tem 11 versículos. 12 vezes, no capítulo 4. Né?
sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono é um símbolo da soberania, né, inabalável de Deus, é o trono. Então, quando você vê o trono, você enfrenta qualquer outra coisa, para a glória de Deus. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono, e isso é uma visão tão linda, porque diante de uma igreja torturada, uma igreja perseguida, martirizada, essa é uma mensagem assim, consoladora, saber que Deus está no controle, que Deus está no trono. E aí João descreve, na verdade, não é o fulgor de Deus, né? É o seu esplendor de Deus, quando ele começa a falar o que estava sentado. Tinha alguém, aquele que, pois que estava sentado, tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris aparecendo uma esmeralda. Agora, você perceba, querido, que João diz que o aspecto era de uma pedra de jaspe, ou seja, a mais cristalina, a mais pura, né? E de sardônio, cor vermelha, mais translúcida que existe. João vê beleza, João vê riqueza, João vê abundância de luz. Na verdade, a pedra jaspe é uma pedra branca, né? Descreve a santidade de Deus, e o sardônio é a pedra vermelha que descreve o juízo de Deus. Tal é Deus, santo e justo. E quais são as características do trono de Deus? Aí a gente vê a partir do versículo 3, né? Que a gente diz aqui, ele fala aqui que estava sentado a fisionomia semelhante às pedras diante do sardônio, ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo... Isso aqui mostra, na verdade, querido, uma transparência, um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é um símbolo da graça e da misericórdia de Deus. O arco-íris fala de uma aliança que não se quebra, que pode ter tempestade, mas o arco-íris, a promessa, a aliança, está ali. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, querido, porque temos uma promessa. Antes de derramar o seu juízo, ele oferece o quê? A sua misericórdia. Antes das taças do juízo, ele envia as trombetas de alerta. O trono de Deus é um trono de juízo. Quando você vê relâmpagos, vozes e trovões, são evidências de juízo e ira de Deus. O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça antecede ao julgamento. E é isso aqui que a gente tem que entender quando a gente fala de graça e quando a gente fala de julgamento. Deus sempre antes dando a oportunidade da mudança, do arrependimento, para que depois se estabeleça o julgamento, o juízo, né? O trono de Deus se manifesta em juízo contra homens ímpios. A gente vê o dilúvio, a Sodoma, o Egito, a Babilônia, a própria Jerusalém. O trono de Deus não é passivo, né? As coisas acontecem. O trono de Deus é um trono de santidade, de transparência. Quando você pega aqui no versículo 6, né, você vai pensar assim, pastor, o versículo 4 e 5, nós vamos chegar lá. O versículo 6, e diante do trono havia ainda semelhante a um mar, algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. Isso aqui significa o quê? Santidade e transparência. Esse mar de vidro é em contraste com a poluição, com a sujeira de pecado, né? Tudo é transparente, tudo é limpo. Deus é santo. No céu não entra nada contaminado, irmão. É tudo, sabe, não tem associação com o mal. Então, essa figura aqui é uma figura de transparência, de santidade. E você vai dizer assim, os 4 seres viventes, calma, né? Eles estavam cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. É transparência completa, tudo, né? Não se escondia nada. Ao redor do trono, há também 24 tronos. Esses tronos estão ao redor do trono central. Eles não estão no centro. Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os tronos. E assentado nesses tronos estão os 24 anciãos assentados, né? Posição de quê, pastor? Posição de autoridade, posição de poder.
A igreja, ela tem a honra não apenas de ser salva, mas também de reinar no céu e ser assistente de Deus no seu julgamento. Já está mostrando a igreja lá na frente, no seu julgamento. Então, como nós fomos constituídos reis e sacerdotes estavam divididos em quê? Em 24 turnos. Você pegar a primeira Crônicas, 24, 7 a 18, anota aí. No céu só tem uma igreja. Não tem denominações, não tem, sabe, separação, é só uma igreja. Então, na verdade, querido, os 24 anciãos, anote isso, assentados nesses tronos, eles representam o povo fiel de Deus, tanto no Velho quanto do Novo Testamento. A igreja dos patriarcas e a igreja dos apóstolos. Tá? Toda a igreja do Senhor, a totalidade da igreja de Deus na história, está ali representada nessa figura de 24 anciãos, 12 e 12, as 12 tribos, né? E os 12 apóstolos. Então, é a totalidade, simboliza, 12 simboliza a totalidade, é a totalidade da igreja. E esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas, e eles se assentam, posição, somos lavados, a roupa que nós teremos, a roupa que nós vestimos é a roupa branca, é a roupa celestial, limpa, lavada pelo sangue do Cordeiro. E a nossa posição é a posição de estar sentado nas regiões celestiais com Cristo. É a igreja do Senhor. Os 24 anciãos estão exatamente assim, e usando coroas de ouro, né? É muito interessante porque as pessoas normalmente olham aquilo ali e pensam assim, bom, então são 20, aqueles 24 anciãos representam exatamente a totalidade da igreja. Os 24, os 12 tronos que estão ali, né, são os 24 anciãos, né, 24 outros tronos, 24 anciãos, representando a totalidade da igreja. Amém? Então, é só para você entender, porque aí o versículo 4 está falando sobre isso daí. E as coroas de ouro, pastor, falam de honra, de autoridade, de prestígio, dos remidos no céu. Isso tudo tem a ver com a igreja do Senhor, que vai estar julgando, que está reinando com o Senhor, né? Quem são esses 4 seres viventes que estão no meio ao redor do trono, né? Segundo um escritor, ele pensa que eles representam os 4 evangelhos. O leão, ele mostra Jesus como rei. O touro mostra Jesus como um servo, um cordeiro que foi para o matadouro, né? O homem mostra Jesus como perfeito, aquele que esteve aqui sem pecado, perfeito. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e voltou ao céu. Esses 4 seres viventes são 4 seres viventes, representam, na verdade, a sabedoria, né? E aí alguns podem perguntar, mas esses 4 seres viventes, pastor, eles são quem? Eles são, na verdade, querido, esses 4 seres viventes são querubins, anjos de uma ordem superior. Os querubins são anjos que guardam as coisas santas de Deus. Querubins são aqueles que guardam, né? E estão ali cantando e adorando ao Senhor. Amém? Esses 4 seres viventes fazem o quê? Você vai lá no versículo 8 e você vai enxergar isso aí direitinho. Cada um deles tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar, santo, santo, santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, os santos, esses 4 seres viventes, eles proclamavam a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. Esse era o papel desses seres viventes, desses 4 seres viventes,
que tinham 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas, né? Era a figura que João viu, tá? Era a figura que João viu e decifrou exatamente, e ele entendeu exatamente como que era isso daí. Esses 4 seres viventes, que eram anjos, né? Com essa figura que ele mostra aí de 6 asas, eram repletos de olhos, e isso mostra a onisciência do Senhor, né? E mostra também a onipotência do Senhor, né? De poder, onipresença do Senhor, de poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Amém? E aí, queridos, nós caminhamos aqui, toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graça àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. E lançam suas coroas diante do trono e declaram. E aí é a declaração, ou seja, é o objeto de adoração, né? A igreja se prostrando, a palavra de adoração. O que está sentado no trono é Senhor, é Deus. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. Então, esses seres viventes, eles proclamavam, e todas as vezes que eles clamavam glória, honra e graça àquele que está sentado, os 24 anciãos, eu estou vendo o texto aqui, os 24 anciãos, eles se prostram diante daquele que está sentado e ali adoram a Deus e lançam suas coroas. As coroas é honra, não é? A honra que eles tinham, eles honravam ali, adoravam ao Senhor. Tu és Criador, foi criado e veio existir. Todas essas coisas. Então, olha só que lindo, né? O capítulo 4, tão simples, né? E muitas vezes a gente quer complicar, mas é isso aí, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Com o capítulo 4 também. Na próximo estudo estaremos no capítulo 5, 6 e 7, vendo os selos também, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Que vocês tiverem alguma dúvida nesse capítulo 4, estudem, releiam o capítulo 4. Alguma dúvida que você tiver, mande para nós, tá? No chat ou no direct, para a gente poder responder para vocês, tá bom? Compartilhe com todo mundo, né? Em nome de Jesus, vamos continuar perseverando até o fim desses estudos, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.